Olá, bem-vindos à nossa aula de Física, segundo ano. Hoje, em dilatação térmica, faremos a correção de listas de exercícios propostos sobre dilatação dos sólidos. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Na primeira questão aí da atividade proposta, ele diz, em um copo de vidro com capacidade de 200 ml, colocam-se 120 ml de água a temperatura de 20 graus. O conjunto é aquecido até a temperatura de 100 graus e observa-se um aumento de 10 ml, fazendo com que a água chegue até a borda do copo. Ou seja, não há um transbordamento, mas chega até a borda. O que representa a diferença de 10 ml obtida após o aquecimento do conjunto? Ele representa justamente a dilatação aparente do líquido, porque a dilatação real do líquido vai ser essa dilatação aí, né? Mais a dilatação do recipiente. Então, isso aí representa a dilatação, esses 10 ml de dilatação é a dilatação aparente do líquido. No 26, diz, em uma panela há uma quantidade de água a temperatura de 1 grau Celsius, a pressão normal. Ao ser aquecida, a água sofre uma variação na temperatura, chegando a 3,5 graus sobre o volume de água contido na panela. O que podemos observar? O que podemos dizer? Aí, com o aquecimento do volume, o volume diminuirá, pois de 0 graus, observe que estava a 1 grau, de 0 grau a 4 graus, a água diminui o volume. Então, de 0 até 4, ele vai diminuir, né? Depois, após 4 graus, né, porque até 3,5, então ela vai diminuir. Se você aquecer a água de 1 grau, né, observando mais ou menos isso aqui, né? Aqui eu tenho o volume inicial, né? E aqui eu tenho a temperatura. Então, até 4 graus de temperatura, o volume ele diminui, né? Quando chega em 4 graus, aí ele volta a aumentar, né? Então, como ele está em 1 grau aqui, a temperatura é 1 grau, né? E até 4, até 3,5, até próximo de 4, ela vai diminuir a temperatura. No 27 diz, uma cozinheira encheu com água um vasilhame de vidro e logo após levou ao congelador. Depois de algum tempo, o vasilhame estourou. Por que isso ocorreu? Bom, ela encheu de água, né? E esse vasilhame, após isso daí, ele estourou. Por que isso ocorreu? É porque ele estava na temperatura normal, temperatura alta. O volume inicialmente ele diminuiu, mas depois ele aumentou novamente, né? Então, com isso, isso ocorre porque a água, ao ser esfriada, abaixo de 4 graus, né? Se for de 4 graus aqui, observe, abaixo de 4 graus ele aumenta, né? Se for esfriado, ele vai aumentando o volume. Então, isso é o que ocorre. Na 30, ele diz o seguinte, um recipiente de zinco tem coeficiente de dilatação linear de 1,7 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele está a 0 graus e totalmente cheio de líquido, cujo volume é 120 centímetros cúbicos. Ao aquecer o conjunto a 200 graus Celsius, extravasam-se 12 centímetros cúbicos do líquido. Qual é o coeficiente de dilatação real do líquido? Observe que ele deu o volume inicial, né? O volume inicial que estava completamente cheio a 120. Ele aqueceu esse recipiente e extravasou, ou seja, o volume aparente dele vai ser de 12 centímetros cúbicos. Aí ele quer saber qual vai ser o coeficiente real desse líquido. Então, o coeficiente do recipiente, nós temos aí as informações do recipiente. Ele diz que isso aqui é o coeficiente de dilatação do zinco, então é do recipiente, que o recipiente é feito de zinco. Mas é de dilatação, então vai ser, para mim achar o volumétrico, vai ser 3 vezes esse coeficiente de dilatação aqui do zinco. Então, nós vamos ter 3 vezes 1,7 vezes 10 a menos 6 graus Celsius.
3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Então, vai ficar 5,1 vezes 10 a menos 6, né? 5,1 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse é o valor do coeficiente do recipiente. E aí nós vamos achar o volume aparente. Eu tenho o volume inicial, né? Volume inicial, que é VO ou VI. Volume inicial que vai ser 120 centímetros, que ele diz aqui, ó, que completamente cheio de líquido. Isso aqui estava completamente cheio, então o recipiente e o líquido, inicialmente, eles têm o mesmo volume. Então, 120 centímetros cúbicos de volume inicial. E eu posso deixar dessa maneira, 12 vezes 10 elevado a 1, né? A 1 centímetro cúbico, porque tem um zero, eu boto elevado a 1 centímetro cúbico. Esse é o volume inicial. Eu tenho a variação da temperatura, e a temperatura, ela variou de 0 graus a 200. Então, o final é 200, né? Menos inicial 0. 200 menos 0 vai dar 200 graus Celsius. Eu posso colocar em forma de potência também 2 vezes 10 a 2, né, graus Celsius, para facilitar na hora do cálculo. E aí eu tenho a variação, né, aparente, ou seja, a dilatação, né, aparente, que vai ser o que extravasou. Extravasou 12 centímetros cúbicos, né, e aí eu vou achar o coeficiente de dilatação aparente, né, volumétrico aparente. Então, coeficiente de dilatação volumétrico aparente, que vai ser esse valor aí. Então, é isso que nós vamos procurar primeiro. Então, se eu tenho assim, variação do volume aparente, que vai ser igual a coeficiente de dilatação aparente vezes o volume inicial vezes a variação da temperatura, e eu quero justamente isso daqui, então eu vou trazê-lo para o primeiro membro, né, coeficiente de dilatação aparente, e aí eu vou colocar no segundo membro isso aqui, porque são diretamente proporcionais. Então, variação do volume aparente, e VI ΔT, ele passa dividindo aqui, né? VI vezes ΔT. Estava multiplicando ele aqui, então que vem para esse lado, então passa dividindo. Então, tem isso aqui. Então, variação do volume aparente é 12. E aqui eu tenho sobre... Aí eu tenho volume inicial. Volume inicial, se você observar, 12 vezes 10 a 1. 12 vezes 10 a 1. E eu tenho a variação da temperatura 2 vezes 10 a T, né? 2 vezes 10 elevado a 2, né? Então, 12 dividido por 12 vai dar 1. Aqui vai ficar 1 dividido por 2, né? Porque aqui sobrou um 2. Vezes 10 elevado a 2 com mais 1 dá 3, né? 10 elevado a 3. 12 dividido por 1, ou 1 dividido por 2, né? Dá meio, né? Dá 0,2 é 0 para 1, sobra 1, vírgula, dá direito a um 0, né? Eu torno isso aqui decimal. 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ficar 0,5 vezes 10 está menos 3, está mais 3, passa menos 3. Se eu venho uma casa para cá, então vai ficar 10 elevado a menos 4, 5 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, tem esse valor aí, né? Eu também posso tornar isso aqui com esse mesmo denominador, menos 4, né? Vai ficar mais ou menos assim. Nesse caso, vai ficar, como aqui é menos 6, né? Se eu colocar a casa para cá, eu vou somando aqui, vai aumentando. Então, eu tenho, como tem menos 4, eu tenho que tirar duas casas. Então, eu tenho que colocar duas casas para cá. Vai ficar 0,05, né? Porque a vírgula estava aqui, vem uma, duas, 5,1 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, vai ficar assim, 0,051, né? Vezes, aqui não tem vírgula aqui, 0,051 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Como ele quer o coeficiente de dilatação real, coeficiente de dilatação real, né? R, botar assim R, vai ser o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, eu tenho o aparente, que foi encontrado agora, 5 vezes 10 a menos 4, 5 vezes 10 a menos 4, mais o recipiente aqui, o do recipiente, que é 0 vezes 10 a menos
5 vezes 10 a menos 4, né? Mais o do recipiente, que é 0,051 vezes 10 a menos 4. Como ele tem mesma potência, coloque em evidência o 10 a menos 4, né? O 10 a menos 4. E aí eu vou somar os 5 inteiros, eu ponho 3 casas após a vírgula, mais 0,051. Somando esse valor aqui, vai ficar 5,051 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Esse vai ser o valor do coeficiente de dilatação real do líquido, né? Esse é o valor do coeficiente de dilatação real do líquido. Na outra questão, nós temos um dia quente em Goiânia, 32 graus, uma dona de casa coloca álcool em um recipiente de vidro graduado e lacra-o bem, para evitar a evaporação. De madrugada, com o termômetro acusando 12 graus Celsius, ela nota surpresa que, apesar de o vidro estar bem fechado, o volume do álcool reduziu. Sabe-se que o seu espanto não se justifica, pois se trata de fenômeno de dilatação térmica. A diminuição do volume foi de... Então, para encontrarmos a dilatação do volume, nós temos aí a dilatação do recipiente, né? Nós temos a coeficiente de dilatação real, né? Que vai ser o do álcool, que é isso aqui, ó, 1,1 vezes 10 a menos 3, né? Graus Celsius a menos 1. Esse é o real. Eu tenho o volume inicial, eu vou chamar de V, né? O volume inicial de V. Ou VI mesmo. Volume inicial, que ele não definiu quanto é de volume aí. E nós temos a variação da temperatura, que se você observar a temperatura era 32, passou para 12, né? Então nós vamos ter uma variação aí. Nós vamos colocar em forma de módulo, né? O módulo da variação vai ser 32 menos 12. Só colocar assim, menos 12. Em módulo, nós vamos ter 20 graus Celsius aí de variação de temperatura, né? 20 graus Celsius. Então, nós temos aí, além disso, o que ele quer? A dilatação de volume aí, né? Em porcentagem, né? Em percentual aí, é o que nós vamos querer. Então, nós vamos querer esses valores. Então, eu tenho a variação do volume, vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrico, né? Real, nós podemos botar aqui, vezes VI, né? Vezes a variação da temperatura. Isso é o real, né? Real porque ele deu do álcool já. Então, a variação do volume vai ser igual ao coeficiente de dilatação, que é 1,1 vezes 10 a menos 3. O volume inicial é VI mesmo. Variação da temperatura, 20. Então, se eu pegar esse número vezes esse, vai dar 1,1 por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Dá 2,2, né? Vezes 10 a menos 3, VI. E aí, nós vamos colocar isso em percentual, né? Eu vou só substituir aqui os valores, ΔV vai ser igual a, e se eu multiplicar aqui por 10 elevado a 2, ou então fazer assim, tirar uma casa daqui, eu vou somar mais um, né? Somar mais um aqui, eu vou tirar 1, então vai ficar 0,22 vezes 10 a menos 2 VI. Para mim eliminar esse menos 2, eu divido por 10 a menos 2, né? Multiplica em cima e embaixo, mas eu posso simplesmente trazê-lo para o denominador aqui, ó. Ele está negativo, ele passa positivo, 10 elevado a 2, né? 0,22 VI. Ele está negativo, ele passa positivo. Isso aqui é a mesma coisa de 0,22 por 100, né? 10 a 2 é por 100 VI. Então, 0,22 por 100 é 0,22% do volume inicial. Esse vai ser a dilatação aí, né? A redução, na realidade, vai ser menos zero, porque a temperatura é negativa, então vai ser esse valor. Como é em valores absolutos aqui a resposta, então nós temos a letra B. Ficamos por aqui, até a próxima aula.